Ainda sobre a felicidade, Platão, o maior discípulo de Sócrates, que viveu entre 427 a 347 antes de Cristo, considerava que todas as coisas têm uma função, todas as coisas na vida têm sua função. Assim como a função do olho é ver e a do ouvido ouvir, a função da alma, para Platão, é ser virtuosa e justa, de modo que, exercendo a virtude e a justiça, se obtém, por consequência, a felicidade. Essas noções de virtude e justiça, elas integram uma vertente de pensamento filosófico chamada ética, que se dedica à investigação dos costumes, visando a identificar os bons e repelir os maus. Para Platão, a ética não estava limitada aos negócios privados, deixando ser posta em prática também nos negócios públicos. Deste modo, o filósofo entendia que a função do Estado era tornar os homens bons e felizes. Isso desde aquela época, senhores, e até hoje o Estado não conseguiu. Pelo menos o Estado brasileiro, a República Federativa. A ligação entre ética e política estará ainda mais definida na obra do mais importante discípulo de Platão, que foi Aristóteles. Aristóteles dedicou todo um livro à questão da felicidade. Este livro é chamado Ética a Nicômaco, que é o nome de seu filho, para quem o livro foi escrito. Amigo de Platão, mas em suas próprias palavras, mais amigo da verdade, Aristóteles criticou o idealismo do mestre, reconhecendo a necessidade de elementos básicos como a boa saúde, a liberdade e uma situação socioeconômica razoável para ser feliz. Por outro lado, meus queridos amigos do peito, a partir de uma série de raciocínios que tem como base o fato de o homem ser um animal racional, Aristóteles concluiu que a maior virtude de nossa alma racional é o exercício do pensamento, pelo que, segundo o filósofo, a felicidade chega quase a se identificar com a atividade pensante do filósofo, a qual se aproxima da divindade, aproxima o ser humano da divindade. Quanto mais uma alma pura, segundo Aristóteles, quanto mais justa e quanto mais digna for a pessoa, mais próxima estará da divindade. Veja bem, isso há praticamente 400 anos antes do cristianismo. Sem perder de vista as ideias de Aristóteles, ele considerava a política como uma extensão da ética, o que deveria ser nesse sentido. Para ele também a política é uma função do Estado e devem, tanto a política como o Estado, de formas conjuntas, lutarem para formarem cidadãos felizes. O Estado que tinha em mente, porém, esta obrigação segundo Aristóteles. O estado que o filósofo tinha em mente, senhores, porém, era a polis grega, que naquele momento estava deixando de existir com o surgimento do Império de Alexandre o Grande. Depois de Alexandre, meus amigos, o mundo grego ou helênico desenvolveu-se 3 escolas filosóficas que vão se estender até o fim do Império Romano, as chamadas filosofias helenísticas. Todas elas, por caminhos diferentes, chegam à conclusão de que, para ser feliz, o homem deve ser não só autossuficiente, mas desenvolver uma atitude de indiferença, senhores. Veja bem, indiferença.
de impassibilidade em relação a tudo ao seu redor. A felicidade para eles era a apatia, palavra que naquela época não tinha o sentido patológico que tem hoje. Entre os filósofos do mundo helênico, pode-se citar Epicuro, de 341 a 271 a.C., para deixar claro que essa ideia de apatia não significa abdicar ao prazer. O prazer era essencial à felicidade, segundo Epicuro, cuja filosofia também é conhecida pelo nome de hedonismo. Em grego, hedone quer dizer prazer, mas ele deixa bem claro numa carta a um discípulo que não se refere ao prazer dos dissolutos e dos crápulas, e sim ao da impassibilidade que liberta dos desejos e necessidades. Todo desejo gera dor. Já cantou Legião Urbana, mas isso é bem mais antigo, né? Com o fim, porém, do mundo helênico e o advento da Idade Média, a felicidade desapareceu do horizonte da filosofia, estando relacionada à vida do homem neste mundo. Ela não interessou aos filósofos cristãos como Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino, todos os outros da Igreja Católica. Ou seja, para a filosofia cristã, mais do que a felicidade, o que conta, meus amigos, é a salvação da alma, porque senão iria para a fogueira mesmo. Então os filósofos voltaram a se debruçar sobre o tema somente após na era moderna, onde John Locke, 1632 a 1704, e Leibniz, na virada dos séculos 17 e 18, identificaram a felicidade como o prazer, um prazer duradouro. Algumas décadas depois, no entanto, o filósofo iluminista Immanuel Kant, 1724 a 1804, na obra Crítica da Razão Pura, definiu a felicidade como a condição do ser racional no mundo, para quem ao longo da vida tudo acontece de acordo com o seu desejo e vontade. No entanto, senhores, para Kant, como a felicidade se coloca no âmbito do prazer e do desejo, ela nada tem a ver com ética e, portanto, não é um tema que interessa à investigação filosófica. Sua argumentação, a argumentação de Kant, é tão convincente que a partir dele a felicidade praticamente que desapareceu da obra das escolas filosóficas que o sucederam. Tenham todos um bom final de semana e não se esqueçam de se inscreverem no meu canal Cristiano Covas Coisas da Vida e procurem ser felizes antes que seja tarde demais. Esqueçam Kant.